Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Para nós é uma honra, uma satisfação grande estar conversando com vocês. Inicialmente, já justificar que não estamos usando máscara, porque estou sozinho na minha sala, portanto, eu não vejo necessidade, mas não há dúvida que nós precisamos realmente todos usar a máscara, que é um meio de a gente evitar um pouco ou reduzir a possibilidade da contaminação do coronavírus, que vem, infelizmente, vitimando já milhares de pessoas no Brasil e que nós temos que fazer de tudo para evitar. Nós estamos hoje conversando informalmente, na véspera do dia 1º de maio, o nosso companheiro, presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, o companheiro Hélio Pires, ele que é professor da rede municipal, ensina uma conversa informal para a gente avaliar um pouco a conjuntura e a situação que nós estamos vivendo em Caçador, no estado de Santa Catarina, e também no Brasil, em especial com relação às medidas tomadas pelo governo no que diz respeito à retirada de direitos dos trabalhadores com muito pouca ou quase nada contrapartida de recursos do governo. Então, boa noite, Hélio. Uma satisfação conversar com você. Tudo bem? Setores que produzem, os setores que trabalham, os trabalhadores, os profissionais liberais, para que a gente consiga, então, chegar. Não vou dizer que é um consenso, que é aquela história que o consenso a gente nunca vai chegar, mas pelo menos conseguirmos clarear algumas ideias, né? Para que a gente possa avançar num debate mais sério com relação à política, sabe? Porque é muito bem colocado na tua abertura que quando nós vivemos um momento bem atípico dentro da nossa realidade hoje enquanto brasileiros, né? Porque nós não conseguimos perceber atitudes coerentes, não conseguimos perceber atitudes mais enfáticas por parte de ambos os governos. Vamos colocar nas três esferas dos poderes, né? Nacional, estadual e municipal, nós não conseguimos perceber ações efetivas para que possam, digamos, amenizar a situação de crise tanto pessoal dos trabalhadores como a crise de uma sociedade que se aponta, né? E nós podemos perceber também, né, Valmor, que dentro dessa esfera, dessa discussão, nós podemos perceber algumas avaliações até um tanto quanto erradas, baseadas em mentiras e notícias falsas que acabam rolando na internet. E é sempre importante estarmos nesse diálogo aberto com quem quer que seja, para que as pessoas tenham um ponto de vista diferenciado daquele que unanimamente é exposto dentro das redes sociais, né? Porque a rede social tem que ser peneirada, muita informação precisa ser peneirada. Por isso que é importante, sabe? E fico muito feliz de estar fazendo esse bate-papo contigo para a gente poder até sistematizar de uma forma mais coerente alguns pontos de vista, né, Valmor? Verdade. Eu quero frisar e destacar, em especial, a inércia do governo federal. Por que eu falo a inércia? Aliás, não deveria nem dizer inércia, né? Porque o que tem feito é atrapalhar ainda. Porque quando ele quer realmente romper o isolamento social, o distanciamento, que ele defende todo dia, na grande mídia, na rede social, e o mundo inteiro dizendo que essa é uma medida que ela é efetiva e que ela vai evitar, ou pelo menos reduzir, o número de vítimas, e ele, como presidente da República, que deveria dar o exemplo, ele acaba, então, prestando um desserviço para a sociedade brasileira. No que diz respeito ao financiamento, nós tivemos aí agora a ajuda emergencial de R$ 600, mas as pessoas parece que não acompanharam que o governo tinha proposto R$ 200 inicialmente. E a Câmara Federal ampliou esse benefício para R$ 500 e depois fecharam o valor em R$ 600. Mas a proposta do governo era de 200. Então,
na verdade, com todo respeito, mas o que uma família faz com R$ 200, o trabalhador autônomo, o desempregado, com R$ 200? Portanto, R$ 600 me parece razoável nesse primeiro momento, mas o investimento deveria ser no mínimo um salário mínimo. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas quer falir o país? Não, nós temos reservas e os demais países estão investindo, que é um investimento na saúde das pessoas, porque vai se gastar menos depois se você prevenir do que você investir na medicina curativa, e o que é pior, a perda de vidas, que não tem mais retorno. Então, eu vejo que o governo federal ele não adotou medidas efetivas do ponto de vista de prevenção, ele está fazendo um serviço, prestando um serviço, ele está contra essa prevenção, sob o pretexto do desenvolvimento econômico. Eu fico me perguntando do que serve a economia, do que serve você ter um superávit na economia do país, com milhares de pessoas perdendo suas vidas. Uma vida não tem preço. Milhares de vidas estão em risco. E nós poderíamos ter nos prevenido, porque ele começou esse mal, a contaminação na China, que deu exemplo de como conter isso, que foi através do isolamento, e que hoje nós já temos mais óbitos que a própria China. Compare isso proporcionalmente à população da China. Então, poderia citar outros países, mas a China em especial foi o primeiro. Aí nós tivemos o exemplo do sofrimento que está passando a Itália, nós temos um exemplo triste de outros países e temos exemplos, bons exemplos, daqueles que tomaram as medidas necessárias. Então, em resumo, do ponto de vista econômico, o governo só está pensando no que vai acontecer com o superávit da economia, com o crescimento do PIB brasileiro. Não vai ter crescimento, vai ter recuo, mas ele pode recuar o quanto for preciso. O importante seria salvar vidas e o que não está ocorrendo. Nós temos que, com todos os problemas, nós temos ainda que dar a mão à palmatória que governadores, muitos prefeitos, têm tomado as medidas contrárias àquilo que o governo federal tem proposto. Inclusive, temos que comemorar a decisão do Supremo Tribunal Federal que dá liberdade, autonomia para que estados e municípios adotem as medidas que entenderem necessárias e não sigam aquilo que o governo federal tem proposto. Então, portanto, nós temos que orientar a classe trabalhadora, e aí eu abri a minha fala falando das questões das máscaras, nós temos que ver as questões do gel, do álcool gel que a gente tem que utilizar, os meios. Infelizmente, nós não conseguimos ainda conscientizar de que as pessoas tenham que ficar, que elas se conscientizem, elas de livre vontade se distanciem. Não é porque nós estamos sendo preconceituosos, não, nós estamos tentando preservar a vida das pessoas e a nossa própria vida. Então, hoje, dentro das fábricas, eu vejo o pessoal quase 100% usando máscaras. Eu faço um apelo que tenha 100% usando máscaras, que as empresas invistam nesse meio de segurança. O correto, eu vejo que seria aí o pessoal ainda não está dentro das fábricas, mas, infelizmente, foi feitas as concessões de férias, foi feitas antecipações de férias. O governo, na medida provisória 927, ampliou o banco de horas para 6 meses, ou seja, para 18 meses, aliás, eram 6 meses pela Lei 3.417, que é a reforma trabalhista, e agora ampliou isso para 18 meses através da medida provisória 927 de 2020. Eu entendo que isso é um absurdo, ampliar para um ano e meio de horas, até porque o banco de horas é aquilo que eu falei no início, ele retira dos trabalhadores, que são a maioria nesse país, que produzem a riqueza do país, retira o direito de receber as horas extras. Qual empresa vai pagar a hora extra com 50% de adicional, com reflexo no décimo, na férias, no fundo de garantia, que trazia uma renda maior para os trabalhadores, se ela não precisa pagar esses adicionais e o trabalhador, se trabalhar no domingo, se trabalhar no feriado, que é 100%, depois da compensação só vai folgar um dia.
vai folgar 1 hora por uma, 1 dia por um. Não vai pagar a hora extra, não vai melhorar a renda da classe trabalhadora. E com isso, todas as medidas que o governo tomou desde o início foi retirada de direito, redução da renda dos trabalhadores. Com isso, não aquece a economia, não movimenta a economia, porque quem consome no comércio, quem compra, são a massa da classe trabalhadora desse país. Eu não sei, companheiro Hélio, se você concorda com essa minha avaliação inicial, tanto do que diz respeito às medidas que o governo federal deixou de tomar, e toma medidas que são contrárias àquilo que pode preservar vidas, quanto do ponto de vista de investimento econômico nas pessoas, na vida das pessoas, para se protegerem e continuarem no isolamento, ficarem em suas casas. Olha, Valmor, com certeza, né? Perfeita a tua avaliação com relação ao que está acontecendo, né? Eu gostaria de fazer mais alguns ponderamentos até para somar nessa tua fala, que acho que ficou bem claro para a sociedade quem que aquece, quem que produz a economia, né? É o trabalhador. Porque sem o trabalhador a gente percebe, está bem claro isso para a nossa sociedade, que sem o trabalhador, infelizmente, a economia para. Então, eu acredito até mesmo que depois que passar tudo isso, nós teremos, então, alguma visão, algumas percepções diferentes com relação à importância do trabalhador, ou pelo menos eu espero. Eu espero também que o trabalhador reflita sobre isso, porque você veja bem, no meio da pandemia, foi-se proposto o isolamento social, né? E constantemente, principalmente os grandes empresários, você tem aí o exemplo, o mau exemplo, vamos dizer assim, do dono da Havan, onde queria obrigar seus funcionários a ir trabalhar de qualquer jeito. Claro que a gente entende que as pessoas precisam trabalhar, mas agora a argumentação dos grandes empresários de que o trabalhador ele precisa ir para dentro do seu trabalho, independente do que possa acontecer com a sua saúde, isso é, digamos, uma imposição que chega a ser desumana, até de certa forma. Mas sabe, Valmor, quando a gente coloca que a economia ela só existe, só é fomentada porque existe o trabalho, então você derruba por terra aquela ideia de que não, o empresário é quem faz a economia girar, né? O empresário ele tem o seu meio de produção, ele tem o meio de produção ali do qual os trabalhadores vendem a sua força de trabalho. Esse é o que o Karl Marx lá dizia com relação à mais-valia, né? Então, nenhum empresário sustenta o empregado, nenhum empresário dá de mão beijada o salário para o empregado. O empregado vende a sua força de trabalho, inclusive vende por um preço bem menor daquilo que realmente deveria merecer, no caso, né? Esse distanciamento social, ele vem de encontro a um anseio que os trabalhadores têm para que se mantenha o grau de saúde, um certo grau de saúde, né? Inclusive, algumas empresas demoraram muito para dar a resposta. Houve o decreto do governo do estado, até saiu um pouquinho tarde esse decreto, mas, enfim, antes tarde do que nunca, mas acabou saindo, onde alguns empresários bateram o pé e disseram que não tinha que ter isolamento social, porque isso aí era, como foi dito, uma gripezinha, que era apenas um resfriadinho, né? E a gravidade dessa situação, no decorrer, no andamento desse decreto, ela foi se tornando tão séria, que agora, ainda hoje, depois de 5 mil mortos aí no país, tem gente que acredita que isso é apenas um conto de fadas. Tem gente que ainda pensa que isso é uma... Como é que estavam falando? Que era um plano comunista para dominar o mundo. Gente, é uma questão de percepção. O mundo inteiro, né? Os especialistas em saúde do mundo inteiro batendo na tecla da importância do isolamento social e nem sei que adjetivo vou colocar para aquele cidadão que é presidente, né? Batendo contra, dizendo que não. Enfim, e outra coisa, utilizando de frases de efeito pronta, dizendo que se ninguém voltasse a trabalhar, a economia ia quebrar, todo mundo ia morrer de fome. Aí entra aquilo que você falou, Valmor.
a organização do governo federal, eu particularmente achei que a maioria que está lá no governo é militar. A grande maioria, pelo menos o primeiro escalão, a grande maioria é militar e o segundo escalão também. Eu acreditei que, por terem militares no meio desse governo, eles estariam mais preparados para uma eventual situação como essa de proteção do país, né? Aí dizem assim, né? Os defensores do presidente dizem, mas quem que ia adivinhar? Pelo menos aqueles que aceitam a história de que o coronavírus realmente existe, né? Ninguém ia adivinhar que ia chegar nesse ponto. Gente, nós tivemos exemplo no mundo inteiro, como você bem citou, Valmor, a questão da Itália. A questão da Itália demorou para tomar as atitudes, levaram na brincadeira, até inclusive o prefeito de uma cidade lá da Itália, de uma grande cidade, esses dias atrás veio se retratar na mídia, dizendo que realmente errou e que pedia perdão para a população depois da tragédia ter acontecido, né? Então, você vê no Brasil uma evolução de ignorância por parte do presidente e por parte do governo também, porque quem está no alto escalão do governo concorda com tudo, absolutamente tudo que ele diz, né? E essa escala, uma escala negativa, vamos dizer assim, que no começo, isso aí é uma coisa que acontece lá, do outro lado do mundo. De repente chegou aqui, bateu na porta dos brasileiros, está batendo na nossa porta, está crescendo cada vez mais. Não temos testes, né? Imagine, se os Estados Unidos, se bem que os Estados Unidos não têm um sistema de saúde pública como nós temos o SUS, né? E depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Mas olha, com toda a estrutura que eles têm, a quantia de gente que está morrendo lá, quantia de gente, inclusive as opiniões negacionistas de que o Covid-19 era apenas uma ilusão, era apenas uma gripezinha, caiu por terra também. E agora no Brasil, o que precisa acontecer? Precisa morrer 1 milhão para acreditar que esse vírus está batendo na porta de todo mundo? E economicamente, como é que se faz? A economia vai quebrar? Gente, se o governo tivesse pulso firme, se o governo tivesse compromisso com o povo, nós não estaríamos sofrendo metade do que estamos sofrendo. Bendito você, né? Que, como disse, a questão dos R$ 600, né? Diga-se de passagem que quando foi colocado que era necessário um auxílio emergencial para o trabalhador, o governo disse não. Eles a princípio nem tinham topado os R$ 200. Falaram que não, que era muito cedo, que isso ali ia ser controlado, que não tinha o porquê disso, que logo, logo tudo ia voltar ao normal, né? Só que essa falta de vontade do governo, e não se enganem que é por burrice, vamos colocar assim. Não se engane, isso aí é programado, gente. É programado porque quando os bancos estão em dificuldade, na semana do isolamento social, que foi decretado isolamento social aqui em Santa Catarina, o governo liberou milhões não, me desculpe, liberou bilhões para o banco, para o setor que não produz, né, que são os especuladores. E foi lá, colocou dinheiro, molhou a mão de todo mundo, e para o trabalhador, que é para chegar a R$ 600, é uma dificuldade tremenda, né? Eu queria entrar um pouquinho nessa questão do bolsonarismo em si. Eu fico preocupado, muito preocupado, quando eu percebo assim que tem pessoas esclarecidas, gente, que não contestam absolutamente nada que o presidente fala. É aquela velha história, eu votei no cara, então eu não vou criticar, porque daí assim fica chato, não sei o quê, eu vou ver até onde que eu vou defender. Se bem que tem muita gente que votou no cara e está criticando o cara. É por aí que funciona. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. Então, não é porque o cara é o presidente que pode fazer o que bem entende, ponto final, no caso, né? Mas, assim, existe um certo, ainda bem que é um pequeno grupo de pessoas, né? Mas a nível de país existe algo semelhante a uma seita em torno do bolsonarismo. É uma seita porque quando você dialoga com certas pessoas, elas não aceitam os fatos, elas querem uma crença que foi colocado na mídia antes da eleição, uma crença anticorrupção, de transformação do país,
que desmoronou no decorrer dos 2 anos, do ano e pouquinho de governo do Bolsonaro. Você vê ali os filhos dele atolados até o pescoço na questão da corrupção, de rachadinha, Queiroz se escondendo, envolvimento com milícias. Agora saiu um fato novo, onde o dinheiro das rachadinhas promovia a construção daqueles prédios ilegais das milícias do Rio de Janeiro. Então, assim, é o mais baixo nível do crime organizado. A família Bolsonaro está envolvida. Então, assim, de certa forma, até nos preocupa ver que algumas pessoas defendem com unhas e dentes e ignoram os fatos que estão acontecendo. Então, isso, de certa forma, é bem preocupante, né? Olha, Valmor, eu gostaria até de conversar um pouquinho contigo sobre a nível de Estado, o que está acontecendo aqui no Estado. Eu queria fazer uma provocação até para você e para quem está assistindo também, com relação à história dos 33 milhões dos respiradores do governo. Que o governo acabou comprando esses respiradores e acabaram não aparecendo respiradores nenhum, e inclusive o endereço que foi dado da empresa que vendeu os respiradores era fachada, porque não existia empresa nenhuma ali. Então você vê que existem aproveitadores, né? Existem a corrupção, ela é tão explícita, ela é tão encalacrada dentro da estrutura do Estado, aonde esse sistema político está estruturado, que nem no momento como esse, que é um momento onde tem que se proteger as vidas, eles têm discernimento sobre a questão da corrupção. Se tornou normal dentro do sistema político que vivemos. Esse sistema é um sistema falido que não dá mais. E o governo do estado de Santa Catarina, infelizmente, gente, os governadores, os governos de Santa Catarina, desde os primórdios de sua existência, sempre foram governos provincianos, governos de migalhas, sabe? Aí, assim, a gente se orgulha, né? Quando você vê propagandas na televisão, a gente se orgulha de que Santa Catarina é um estado que desponta, vamos pegar um exemplo na educação e no índice de desenvolvimento humano. Mas nós, aqui em Caçador, a região do Contestado, que é o entorno de Caçador aqui, as cidades vizinhas, Calmon, Matos Costa, Lebon Regis, enfim, até mesmo pegando uma parte de curitibanos, é uma das regiões mais pobres do país. Sabe, Valmor? Então, é uma questão que a gente tem que colocar na mesa para a gente estar discutindo com relação a isso. Nós precisamos cobrar do governo do Estado mais ênfase. Você veja que aqui na nossa região estão crescendo os casos de coronavírus e daí quando estourar, esperamos que não aconteça, mas se estourar, nós estamos preparados na saúde para isso? O nosso índice de desenvolvimento regional é baixíssimo. E, historicamente, nenhum governo olhou pela nossa região, sabe? E sempre quem está no governo estourou em votações por aqui, está na hora de a gente começar a refletir sobre isso, sabe, minha gente? Porque a nossa região é uma região muito produtiva, tanto agrícola como industrialmente, mas é uma região que tem pouco retorno. Ou esse retorno vão para os grandes, que infelizmente ainda a gente vive sob a tutela de coronéis aqui na nossa região, né? Só para a gente, eu quero estabelecer 3 pontos, até porque tem algumas perguntas aqui que chegou para mim. Primeiro, deixar claro que nós não estamos partidarizando essa nossa conversa, nós estamos fazendo uma análise da situação, então não é com paixão partidária, o Valmor, hoje, como profissional foi cobrado, o companheiro Hélio, presidente do diretório municipal, é professor da rede municipal. Então, deixar claro isso. Segunda situação que eu quero deixar claro, nós não somos contra empresários, muito pelo contrário. Eu sempre deixo claro para os empresários que eu quero que ele amplie. Se ele tiver 10 funcionários, eu quero que ele tenha 1.000. Se ele tiver 1.000, eu quero que tenha 2.000.
mas que sejam empregos com qualidade, onde as pessoas recebam um salário que possa proporcionar à sua família uma vida digna. Porque nós somos, e aí o companheiro Hélio coloca muita propriedade, o estado de Santa Catarina desponta na economia do país, e nós, na região do Contestado, que é uma região extremamente rica, eu discordo se é que a nossa região é pobre, mas nós não temos distribuição de renda, é uma péssima distribuição de renda. Aí tem uma pergunta, eu não, como já colocou a liberdade de eu citar o nome, mas enfim, ele pergunta o que fazer para mudar a discrepância entre patrão e empregado. Nós aprofundamos essa discrepância. Nós tivemos uma experiência onde nós tivemos pleno emprego, que o salário mínimo de $64, 64,79, quem lembra? 1994. O salário mínimo era 64,79 o URV. A URV era $1. Nós chegamos em $350, pleno emprego. Os trabalhadores, a sociedade, seja classe média, classe alta, começaram a melhorar, ter ascensão social. Então, para a gente melhorar, diminuir essa discrepância, nós precisamos de geração de emprego. Enquanto a oferta de emprego for menor do que a procura, que nós temos hoje, no último levantamento, 13 milhões de desempregados e 30 milhões de subempregados, são 43 milhões de brasileiros que vivem à margem, que não estão trabalhando com carteira assinada, não estão trabalhando registrada. Aí, obviamente, que nós vamos ter uma redução da renda dos trabalhadores e, consequentemente, redução do consumo, e reduzindo o consumo, a indústria não vai produzir porque não tem para quem vender. Essa é a situação que nós estamos enfrentando hoje. A reforma trabalhista não veio, 13.417, 2017, do governo Michel Temer. Ia gerar emprego. Aumentou significativamente o desemprego. Acabaram com a aposentadoria por tempo de contribuição. 65 anos para o homem, idade mínima, 60 anos para as mulheres, porque ia gerar emprego. Que emprego gerou? O governo, sim, economizou daquilo que nós pagamos com o nosso suor. Onde é que se viu acabar com o tempo de contribuição, que era 35 anos? Não vamos falar das aposentadorias especiais. Precisava fazer uma adequação para a Previdência? Precisava, mas não acabar com o direito dos trabalhadores de se aposentarem. Então, quando a gente fala acabar com a discrepância entre patrão e empregado, a situação é essa. Nós precisamos que haja geração de emprego. Nós não podemos admitir que alguns empresários festejem o exército de desempregados para que ele possa pagar, comprar a mão de obra barata. Companheiro Hélio, quando nós falamos que nós vendemos a mão de obra, o trabalhador não vende a mão de obra. Lamentavelmente, nós não vendemos. Nós nos submetemos ao salário que a empresa quer nos pagar. Hoje nós não temos poder de barganha, porque o desemprego é alto. Não estou aqui tentando justificar coisa nenhuma, porque muitas vezes as pessoas, mas o sindicato não faz nada para reajustar o nosso salário. Mas quem tem o poder da concessão do reajuste é o empresário. Qual é o poder de barganha que nós temos com alto índice de desempregados? E aqui, com relação à prevenção do coronavírus, eu quero parabenizar, e não vou citar o nome das empresas da área de confecção, como outras ajudaram financeiramente, mas essas especificamente, as empresas de confecção, que produziram, colocaram funcionários a produzir máscaras para serem doadas à população. É esse tipo de atitude de solidariedade que nós precisamos para melhorar a vida das pessoas. Com relação ao que ocorreu com os respiradores em Santa Catarina, pagamento do despacho de 33 milhões, eu não quero tirar nenhuma conclusão precipitada. Foi instalado agora uma CPI para investigar. E eu, até por conta dos meus princípios e da minha profissão como advogado, eu não quero jamais fazer pré-julgamento. Quero aguardar as investigações para poder dizer, aí sim com propriedade e sem cometer injustiça, que houve negligência ou falta de cautela pelos governantes, seja o secretário de Estado de Saúde, seja o governador. Talvez, e não estou aqui advogando a defesa, pelo amor de Deus, por isso eu quero esperar a apuração. Mas na ansiedade de adquirir equipamentos, quem sabe cometeram erros. E aí tem um outro comentário que fala que os pobres vão morrer e que os ricos vão receber um tratamento diferenciado porque tem plano de saúde. Infelizmente,
é realmente essa situação que vamos enfrentar. Porque não houve uma medida de compra do governo do Estado, do geral dos leitos de UTI, da iniciativa privada. Na minha opinião, mas é uma opinião de um cidadão, teria que ter feito um cadastro de todos os leitos de UTI disponíveis, também no serviço privado, elaborar uma lista, e aí os médicos vão decidir quem vai para o leito de UTI e quem não vai. Mas uma lista que possa controlar que o valor não tenha mais direito do que o João, ou o João que o valor. Que siga essa lista como transplante de rim, de fígado, de coração, tenha um sistema que a população possa acompanhar. Era isso é o sonho que deveria estar sendo realizado, porque, infelizmente, essa doença, esse vírus, ele não escolhe classe social. E, lamentavelmente, não há dúvida que ele veio pela classe alta e pela classe média. Porque eu, pelo menos, imagino que não teve um trabalhador, um morador da periferia, um morador, pode ser até próximo, até do centro, que tem condições de ir para a Itália, que tem condições de ir para a China. É claro que ele chegou por algum... Não estou dizendo que é desses dois, eu não posso falar isso sem responsabilidade legendada da minha parte. Mas ele veio de algum lugar, ele não nasceu no Brasil. E, portanto, o atendimento de saúde tem que ser igual, eu sempre defendi isso. Eu não tenho plano de saúde privado. Eu uso o sistema único. Por quê? Porque eu entendo que a saúde não é produto de mercado. A saúde, o tratamento não pode ser para quem tem condições de comprar, e sim para quem está doente e precisa do tratamento de saúde. Portanto, eu quero registrar aqui que quem está nos acompanhando e fez esse comentário a respeito de que pode haver essa possibilidade, lamentavelmente sim. Pode ser que as pessoas que têm plano de saúde possam ir para a área privada de saúde e se salvar. E nós que não temos, não ter leitos disponíveis no sistema público de saúde e a gente perder vidas importantes, porque não existe mais importante o presidente da República ou o Gari. Todos são seres humanos e não dá para relativizar uma doença, uma pandemia grave como essa, quando o presidente diz, está morrendo, e você quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre. Pelo amor de Deus, pelo menos tome as medidas necessárias que possam evitar, que possam prevenir, e não incentivar as pessoas a saírem de casa, saírem do isolamento. É só observar o que aconteceu em Blumenau recentemente. Liberaram o shopping, liberaram o comércio. Aumentou 18% em um dia a contaminação. Então está comprovado. Será que a Organização Mundial de Saúde está errada? Todos os infectologistas estão errados, todos os cientistas estão errados, todos os países que estão orientando o isolamento social estão errados. É só o iluminado do nosso presidente e alguns que o acompanham que têm razão, que não precisa do isolamento social horizontal. É claro que precisa, é necessário, e até agora foi a única medida que mostrou efetividade. Portanto, eu continuo defendendo essa tese de que as pessoas têm que manter o isolamento, o distanciamento, para que a gente possa evitar que mais e mais pessoas sejam vítimas desse vírus, que pode ser evitado não pelo dinheiro, mas pode ser evitado por medidas preventivas. Concorda comigo, companheiro Hélio, nesse sentido? Eu estava rindo aqui, Valmor, mas é que meu Deus do céu, é muito trágico algumas situações que acontecem, né? E a gente não sabe se ri ou se chora, mas devido a tanta desgraça, a gente tem que rir de algumas situações, né? Mas, enfim, são coisas muito sérias que estão acontecendo, de fato, coisas seríssimas, né? Mas eu volto a enfatizar a questão de que a estrutura política do qual estamos acostumados, né? Onde até o amigo Cid colocou aqui que alguns trabalhadores
iludidos com as situações, estão até defendendo cortes nos seus direitos, né? E que, de certa forma, o governo coloca como ilusão, por exemplo, ou você aceita a reforma da Previdência ou ninguém mais se aposenta, ou você vai morrer sem se aposentar. A reforma da Previdência aconteceu e você vai morrer sem se aposentar. Porque trabalhar 40 anos para obter 100% da sua aposentadoria é um tanto quanto cruel num país em desenvolvimento como o Brasil, que ainda é muito necessário que as políticas públicas venham contemplar os trabalhadores para que a estrutura social seja mais fortificada, para que daí se deem passos aonde, digamos, se consiga controlar algumas contas públicas, né? E é importante que a gente diga também, né, Valmor, que todo a medida que o governo anterior do Michel Temer tomou, inclusive o governo Bolsonaro votou, o então deputado Bolsonaro votou pelo congelamento dos investimentos em saúde, educação, segurança, porque tomaram como gasto. Na época, foi feito algumas mobilizações onde nos praticamente escorraçaram, dizendo que nós éramos os errados e eles estavam certos, porque o Brasil gastava demais com programas sociais, o Brasil gastava demais em saúde, o Brasil gastava demais em educação, sabe? Então você perceba a importância e a falta que está nos fazendo o dinheiro de investimento na educação. Congelou-se por quantos anos? Por 20 anos, né? Daí você vê, né? Vamos pegar até o ministro Mandetta, que, por ser médico, acabou aceitando a orientação da OMS com relação ao isolamento social, mas não há de se esquecer que o ministro Mandetta foi um dos lobistas pela privatização do SUS. Uma das pessoas que mais bateu na tecla de que o SUS ele tinha que ser privado. Aí entra isso que você falou, amor. A saúde não pode ser mercadoria. A saúde ela não pode quem paga mais consegue ter o melhor leito. Não é por aí que funciona, gente. Acabei de falar, o Brasil é um país que ainda precisa reforçar algumas bases para que o seu povo tenha condição, né? Tenha condição de manter e de usufruir, né? Aí existe aquela situação, mas o Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo, mas nós não temos retorno. Nós não temos retorno. Avançou-se até algum tempo atrás, avançou-se um pouco na questão do retorno para a população. E aí é importante dizer também que o setor produtivo brasileiro também teve esse empurrãozinho, vamos dizer assim. Eu nunca me esqueço, Valmor, daquela capa da revista Time, onde colocava o Cristo Redentor como um foguete, e escrito embaixo em inglês, né? Agora o Brasil vai. Mas não foi, infelizmente. Depois de 2016, ali a coisa acabou engolando de um jeito que acabou fechando-se praticamente todos os programas onde colocavam o Brasil num trilho de desenvolvimento. Então, percebam que a saúde como bem universal do cidadão, ela é importantíssima, extremamente necessária. E isso está vindo como um tapa na cara de nós brasileiros. E nós temos que assumir a posição de defesa do SUS, defesa de uma educação gratuita, de qualidade a nível de país, tá? Em todas as esferas, tanto no fundamental, como no médio, como o ensino superior também, né? Tanto se falou, se bateu na universidade pública, né? Principalmente nas áreas de pesquisa da educação e da saúde, se bateu tanto que hoje nós vemos, né? O Brasil acabou ficando fora do grupo de países onde tem pesquisas, né? Sendo que a gente tem muito pesquisador, a gente tem pessoas assim de alto nível aqui no. Então, eu queria colocar para vocês o seguinte, que a defesa do SUS é importantíssima para nós brasileiros. Então, que nós Hélio, tem agora uma garantir pergunta aqui a para nós. permanência. Tem que abrir o Hélio que está.
Outra questão bem importante aqui também, eu estava olhando agora há pouco aqui, olha só, gente, são 435 mortes nas últimas 24 horas aqui no país, né? O total chega a 5.901 pessoas que morreram no país. Então, a média está aumentando cada vez mais. Começou, sim, com um número pequeno e está crescendo. E aí o ministro da Saúde, Teixe, não sei como é que se pronuncia o nome dele, ele admite que o Brasil poderá ter mais de 1.000 mortes por dia nos próximos períodos que aí vem. É o atual ministro da Saúde que está dizendo isso. E, ao invés de se programar e se endurecerem algumas medidas, né? E é importante que o trabalhador perceba o seguinte, né? Que o terrorismo de que as pessoas vão morrer de fome é porque o governo federal não está cumprindo seu papel de proteção ao trabalhador, de proteção ao cidadão. Porque se tivesse cumprindo medidas mais efetivas, vocês vejam bem, eu estava lendo agora há pouco que existe uma reserva de 300 bilhões que foi deixado pelo governo Lula, pelo governo Dilma, onde esses 300 bilhões de dólares, eles acabaram gastando já 50 bilhões, não se sabe aonde, provavelmente foi para fomento dos bancos, né? Então, vamos lá. Infelizmente, a gente percebe que o governo está pensando mais no afrouxamento das medidas de isolamento do que garantir a renda para os trabalhadores, garantir a renda para o cidadão. Se veja quanta gente está reclamando, né, do auxílio de 600 reais, como a gente disse no começo ali, né, que o governo nem isso queria dar. Depois bateu-se na tecla que devia dar, eles ofereceram 200 reais. E daí bateu-se na tecla, foi uma briga, que inclusive foi para a justiça, onde conseguiu-se chegar nos 600 reais, ainda muito a contragosto da equipe econômica do governo Bolsonaro, né? Então, aí fica uma análise meio preocupante com relação à saúde, né, meu amigo Valmor? E até acho que é importante ressaltar que a questão da reforma da Previdência ali, né, acabando misturando um pouquinho os assuntos, mas a gente pega um pouquinho lá, um pouquinho aqui e acaba encaminhando, né? A reforma da Previdência, ela veio com uma promessa de que a Previdência Pública brasileira não quebraria, né? Agora, se me diga o seguinte, né, gente? Se as pessoas não vão conseguir se aposentar, vão morrer antes disso, não vai quebrar mesmo. Não vai quebrar mesmo. Outra situação também, bem importante, né? O Valmor colocou antes ali a reforma trabalhista, que já está boa parte dela, ela veio com uma promessa de que os empregos no Brasil aumentariam. O que você viu foi o aumento da informalidade, onde os trabalhadores estão tendo que se virar com o bico, né? Se virar com o bico, sem direito nenhum, sem direitos trabalhistas nenhum, e o governo coloca como empreendedorismo, né? Quem não viu aquela famosa foto do trabalhador, do cidadão com uma mochila nas costas, escrito iFood no meio da enchente, indo levar lanche, a pé, né? Outros de bicicleta, né? Que tem um vídeo bem famoso na internet, onde uma madame de dentro do carro fazendo piada com o coitado do cidadão ali, né? Então é assim que, infelizmente, o governo trata os nossos cidadãos, né? Concorda? Bom, primeiro eu gostaria de fazer um comentário a respeito da PEC da morte, a emenda 95, a qual congelou por 20 anos os investimentos. Então, se não revogar isso, para mim, nós não conseguimos melhorar a qualidade de vida da nossa população. Segunda situação, que não há outro caminho que não seja não uma reforma trabalhista, a reforma trabalhista e previdenciária nos moldes que foram feitos. Nós precisamos realmente de uma reforma. Mas para consertar tudo que fizeram de errado nessas duas reformas. Porque imagina quem vai contratar um cidadão com 55 anos de idade. Eu não tenho nenhuma dúvida, e aqui eu não estou profetizando. A intenção da reforma da Previdência não tem outra razão de ser que não seja inviabilizar a Previdência Social para uma futura privatização.
Eu não tenho dúvida disso, porque não é possível que os técnicos do governo não consigam compreender que, a partir do momento que o trabalhador sabe que ele vai ter que trabalhar 20 anos e só se aposenta aos 65, a partir dos 20 de contribuição, provavelmente ele não vai querer contribuir mais, vai esperar completar os 65 e trabalhar na informalidade. Então, todas as medidas que foram tomadas foram no sentido de desestimular o trabalhador de fazer a contribuição com a Previdência Social. Então, essa situação nós precisamos resolver. A retirada de direitos dos trabalhadores da mesma forma, porque, como eu falei, não quero ser repetitivo, e aí nós estamos caminhando para o final, dizer que a reforma trabalhista ela reduziu o direito dos trabalhadores com redução dos direitos, reduziu a renda dos trabalhadores com a redução da renda, diminuiu o movimento econômico. Isso é natural, não tem outra forma, não existe outro resultado quando você tira recurso, receita da classe trabalhadora. Vou mandar um abraço para o Mauro Zanotto, que está lá em Joinville, acompanhando nós, né? Agora nesse trabalho que a gente está fazendo de divulgação. Fico muito feliz de saber que ele está bem, um grande amigo, irmão do Orlando, que formou comigo também. Mas eu não posso fugir de responder aqui uma provocação, que diz o seguinte, sobre o fundo partidário, aquele financiamento público, se o PT vai devolver esse dinheiro para ajudar no financiamento da saúde. Não vou citar o nome também, não me sinto à vontade, só dizer assim, primeira coisa, que financiamento público de campanha veio para equilibrar, na verdade, a disputa. Porque o financiamento privado de campanha, para mim, é um crime. Porque o que incentiva e motiva a corrupção nesse país são mandatos que são conquistados através da doação da iniciativa privada. E aí, aqueles que são eleitos estão atrelados, estão obrigados a seguirem algumas regras determinadas por aquele que financiou a sua campanha. Então é fácil dizer, não, eu sou contra o financiamento público de campanha. Por quê? Porque ele está sendo financiado pela iniciativa privada. Agora, com todo respeito, e é importante, nós estamos aqui realmente para discutir essas questões. Eu já estive na Câmara de Vereadores, já fui presidente da Câmara de Vereadores, né, estou sempre envolvido na política, porque eu acredito, eu confio na política. Eu não confio em alguns políticos. A corrupção não nasceu dentro da política, a corrupção nasceu lá dentro da fábrica, dentro da loja, a corrupção nasceu dentro da nossa própria casa. Por que existe essa cultura de corrupção? Porque a partir do momento que você faz alguma coisa e pede algo em troca, já é corrupção, não precisa necessariamente ser recursos financeiros. Mas a iniciativa privada financiou sempre, na história das campanhas brasileiras, sempre financiou os candidatos, sempre, sempre. E aí, não estou falando de partido, estou falando de todos praticamente. Ou mais ou menos, mas todos pegaram dinheiro da iniciativa privada, porque isso virou costume. Agora não, agora tem o financiamento público. Eu sou a favor de discutir o financiamento público de campanha para investir na saúde. Mas o financiamento do PSL, eu não sei porque não perguntaram do PSL, talvez porque nós não estou aqui questionando a pergunta e por que o PT, que, como eu falei que é o presidente diretor principal, obviamente perguntou para o PT. Quem sabe se o pessoal do PSL, do PSD, do Democratas, enfim, dos partidos em geral, começarem a fazer esse debate com a população e receberem essas perguntas, e parabéns quem fez essa pergunta. Está coberto de razão realmente. Hoje a prioridade é saúde. Então, todos os partidos. Só que, infelizmente, não é o Valmor, filiado do partido, caçador, dirigente sindical, advogado, não é o Hélio Pires, professor, presidente, diretor municipal, que vai poder resolver isso. Isso se resolve na Câmara e no Senado Federal, com boa vontade, e aí eu vou dizer uma coisa, não é o financiamento público de campanha que vai viabilizar o atendimento de saúde. Porque recursos para a saúde tem, o Hélio acabou de falar das reservas que nós temos, cambiais, que tem que ser investido aonde? Você tem dinheiro na poupança e está com alguém da família precisando de tratamento, e aí você não consegue, e aí você não tem médico lá no SUS, você não vai tirar o dinheiro da poupança, não vai tentar pagar uma consulta particular, então nós temos reservas. O governo tem que investir, mas em especial investir nos trabalhadores para que eles fiquem isolados em casa. É isso que nós precisamos fazer, é financiar a micro, a pequena, a média empresa, é ter financiamento, porque a grande sempre recebeu grandes financiamentos. Eu estou falando da pequena, média,
que são as que mais empregam nesse país, e que agora o governo vai ter que estender a mão, sim. Mas não é o governo, é dinheiro nosso, é os impostos que nós pagamos. E por que a gente paga imposto? Eu vi uma fala de tributo, né? Nós falamos imposto porque nós não podemos fugir. E outros tratam de tributo. Se você for olhar, se ele retornar em benefício da população, é um tributo. Agora, quando a gente paga e não volta, daí sim, daí é um imposto realmente. Então, como que a gente diz assim, tributos a Tim Maia? O que é tributos a Tim Maia? Uma retribuição do que ele fez enquanto ele esteve aqui com as músicas, com o que ele representou na sociedade. Então, eu quero que o nosso imposto seja um tributo. Se ele voltar para a população, para cuidar da saúde das pessoas, para não deixar que as pessoas passem fome na periferia, aí sim, aí ele é um tributo. Agora, da forma que está sendo utilizado hoje, ele é um imposto porque pouco ou quase nada retorna em serviço para a nossa sociedade. E volto a dizer, precisamos urgente de um cadastro único de leitos de UTI no Brasil, da iniciativa privada, do serviço público, e uma lista por ordem cronológica. E aí o médico vai dizer, pode estar lá, não vou citar o nome dos mais ricos, mas se tiver lá no 10º lugar e o primeiro da lista for o mais pobrezinho do bairro da periferia de Caçador, é aquele que tem que ir antes, pela ordem e pela necessidade. Infelizmente, nós vamos ter mais pobres morrendo se não tomarem essas medidas. Mas aí pode ser que as pessoas que estão nos acompanhando, e eu agradeço mais uma vez, me sinto honrado de estar falando com vocês, dizer assim, poxa, mas falar é fácil, por que não fazem aquilo que está no nosso alcance? Nós estamos fazendo. Quero fazer aqui também um convite, que vocês escutem nosso programa de rádio, às 13 horas, onde a gente leva orientações também. E gostaria de fazer um apelo. Hoje está fácil de pesquisar. Olhem a medida provisória 927, olhem a medida provisória 936 de 2020, e aí vocês me questionem quando eu digo que ele só tirou direito na classe trabalhadora. Aí sim, depois que vocês lerem, vocês vão concordar comigo. E não estou dizendo aqui, fazendo críticas aos empresários. O governo está a serviço dos empresários. Esse é o governo a serviço dos empresários. Eu posso afirmar isso, e quem acha que eu estou falando demais, olha a medida provisória 927, 936, a PEC 95 foi lá no tempo do nosso presidente Michel Temer, do PMDB, então não fez tudo o que os empresários queriam, mas aí o Bolsonaro, através de medida provisória, veio completando a desgraça e a retirada dos direitos da classe trabalhadora. Portanto, peço mais uma vez, olhem e leiam as duas medidas provisórias e depois me digam. Em especial, o banco de horas por 18 meses que acabou com o direito dos trabalhadores a receberem horas extras. Para não me alongar, eu quero aproveitar, quando eu falei de horas extras, que amanhã nós estamos comemorando o Dia do Trabalhador. É dia do trabalhador, não é do trabalho, é do trabalhador. Porque pessoas pereceram nos Estados Unidos para reduzir a jornada de trabalho. O início da história foi 5 lideranças decapitadas, e onde eles exibiam a cabeça dessas pessoas, desses trabalhadores, em praça pública para amedrontar os demais, para não irem à luta. É isso que se comemora amanhã. Portanto, quem está exigindo dos funcionários que vão trabalhar, quem o trabalhador tem disposição e está querendo trabalhar, é o direito dele, mas não ser forçado, porque aí é pisar no cadáver daqueles que lutaram para que a gente tivesse uma jornada de trabalho que pudesse, pelo menos, sobrar um tempinho para a gente dividir a nossa vida com a nossa família. Porque nós passamos 8 horas normalmente dormindo. Se nós passamos 12 horas dentro da fábrica, são 20 horas. O que sobrou para o convívio familiar e social? 4 horas da nossa vida, ou seja, 20% de um dia, para que a gente possa viver, e o demais tempo é dormindo ou trabalhando. Companheiro Edson. Isso aí, meu querido. Então, sabe as palavras, o governo precisa um plano emergencial de apoio, de ajuda a pequeno, a microempresa, que geram os empregos, né? E isso é para ontem. Ter respostas mais efetivas, respostas mais urgentes, para que a gente possa sentir segurança, né? Para que tenha uma segurança mais efetiva para a gente, né?
Não me alongando muito, só queria reforçar aquilo que você disse com relação ao fundo partidário, né? Eu, particularmente, acho que você tem razão, que nós temos que abrir uma discussão em cima disso, né? Porque eu, particularmente acho vergonhoso o financiamento público de campanha ter que vir para fechar, digamos, a vertente de corrupção que existem dentro da política brasileira. Isso tem que ser discutido, com certeza. Mas eu te digo uma coisa, que enquanto não houver, digamos, amarras com o financiamento privado de campanha, enquanto não for cortadas essas amarras, o financiamento de campanha público tem que existir. Infelizmente. Então, você perceba que escutei até há um certo tempo atrás um político bem influente aqui na nossa região dizer que era uma vergonha, que onde é que já se viu um fundo eleitoral, um fundo partidário público, isso não podia existir, mas é o mesmo político que recebeu um montante de dinheiro gigantesco de uma grande empresa aqui de dentro do estado de Santa Catarina. Então, realmente, a gente tem que debater isso, a gente tem que debater por que se chegou a essa ideia de fazer o financiamento público de campanha, né? Da onde que chegou. Então, e para encerrar também, né, meus amigos, eu também faço minhas palavras do Valmor, quero parabenizar a todos os trabalhadores, né? E dizer que dias melhores a gente vai continuar lutando para que venha, porque nenhum direito que tivemos até hoje, que temos até hoje, ou que tivemos até hoje, foi dado de graça. Foi tudo mediante muita luta, né? E também não posso encerrar sem dizer e parabenizar também a movimentação dos professores aqui na cidade de Caçador. Porque vários desencontros por parte da administração municipal estão vendo, que é corte de funcionário, corte de regência de professores que tiveram que voltar atrás mediante a pressão dos próprios professores. Então, eu queria parabenizar principalmente a minha classe de trabalhadores da educação e dizer que juntos nós somos fortes, gente. Juntos somos fortes. Nós não podemos aceitar calados e quietos, nós não podemos aceitar sem que a gente questione o porquê das barbaridades que acontecem, né? A administração tem que voltar atrás na demissão dos funcionários e teve que voltar atrás também na questão da regência. Precisa-se de empenho, precisa de empenho das administrações para que ajudem o trabalhador, para que não atrapalhem a vida do trabalhador e que não o motivem e não lhe dê segurança. Então, meus amigos, forte abraço para vocês, foi um prazer estar aqui, espero participar de outras lives também, foi um prazer estar contigo, Valmor. E beijo no coração de todo mundo, aproveitem o seu feriado, tá? Sempre refletindo sobre o que está acontecendo na nossa sociedade, porque cada um de nós é importante. E lembre, o povo é forte, juntos nós somos fortes. Então, se nos dermos, nós não podemos dar as mãos fisicamente nesse momento, mas nós, conectando o nosso pensamento ao pensamento do próximo, nós conseguimos mudar a nossa realidade, mudar para melhor. Joia? Forte abraço, meus queridos. Abraço para você, Valmor. Prazer estar contigo, tá, meu amigo? Espero que passe tudo isso logo para a gente sentar e poder ter esse tete-a-tete, pessoalmente, poder apertar a mão e aquele abraço fraterno. Obrigado, Hélio. Para mim também é uma grande honra poder estar conversando contigo e com o acompanhamento. Quero aqui agradecer de coração ao Sidney Alves Moraes. Fez várias perguntas, vários comentários, e dizer, Sidney, que você diz que nunca vai acontecer a mudança porque o poder econômico sempre dominou historicamente. É verdade. Só que quem se julga fraco, que é a classe trabalhadora, não tem noção de quem é forte realmente nessa correlação. Porque se a gente conseguisse unir os trabalhadores e dentro de uma fábrica que tem 1.000 trabalhadores e tem 100 acionistas da empresa, tira os 100 trabalhadores, 1.000 trabalhadores lá de dentro e vamos ver quem é que realmente tem a força.
a força está na mão da classe trabalhadora. O problema é que nós vamos ter que melhorar na consciência deles. É isso que você fala. A consciência dos trabalhadores de que eles não estão numa condição de menor força diante de quem tem a força, quem tem as condições de contratação no mercado de trabalho. Infelizmente, aquilo que eu falei no início, como nós temos uma oferta de mão de obra maior do que vagas no mercado de trabalho, então as empresas têm se aproveitado dessa condição, e eu não estou falando todas, porque a gente não pode generalizar, mas a grande maioria está se aproveitando da situação, inclusive com suspensão do contrato de trabalho, com redução de jornada de trabalho, que muitas vezes não são necessárias, que a gente sabe, mas estão se utilizando disso para aumentar seus lucros. E, portanto, eu quero aqui deixar uma reflexão do fundo do meu coração para o dia dos trabalhadores da manhã. Quem tem a força e o poder nas mãos são os trabalhadores. Porque não existe produção, não existe lucro, não existe riqueza se não for pelas mãos da classe trabalhadora. E esse coronavírus, esse vírus, ele veio para dar uma lição para algumas pessoas que pensam que são um pouco melhor ou que são melhor do que as outras. Não é pela tua condição social, não é pela tua conta bancária, não é pelo teu capital que você vai ser avaliado por quem é o ser maior, que é Deus Pai, que Ele sim tem o poder de dizer quem está certo, quem está errado. Mas na produção, no mercado, na produção da riqueza, do patrimônio, não existe produção sem as mãos carregadas da classe trabalhadora. Eu quero parabenizar a cada trabalhador e a cada trabalhadora. Quando eu falo da mão calejada, companheiro Hélio, é da forma figurativa, porque o professor trabalha e trabalha muito e não tem calo. O médico trabalha e trabalha muito. Aliás, quero aqui fazer um agradecimento especial aos profissionais da área de saúde, que estão lá colocando sua vida em risco para ajudar as pessoas, para salvar vidas, colocando a própria vida em risco. Então, nesse dia 1º de maio de 2020, eu quero fazer uma saudação muito especial aos profissionais da área de saúde. Que Deus os proteja e ilumine, e que toda a população tenha a sensibilidade de reconhecer esse trabalho e a paciência, porque muitas vezes a gente, com um ente querido doente, acaba perdendo a paciência, mas aquele trabalhador, aquela trabalhadora também está estressado, cansado, e ele está lá pronto para nos atender, para nos receber. Então, parabéns aos profissionais da área de saúde e parabéns a todos os trabalhadores do Brasil. Por que eu falo todos os trabalhadores? Porque todo aquele que vai para dentro de uma fábrica, se ele for um empresário e que ele reconhece que o trabalhador é que produz a riqueza dele, ele também é um trabalhador. Eu não reconheço o empresário trabalhador mercenário, que explora e que faz do trabalhador um objeto. Esse eu não reconheço como um trabalhador. Os demais eu reconheço também como trabalhador e quero parabenizar a todos e vamos rezar. E vamos utilizar os meios de prevenção, que é o álcool gel, que é a máscara, que é o isolamento social. Se tiver que ir no supermercado, não vá a família toda, vá só uma pessoa, procure evitar o máximo. E aí, como disse o Hélio, que passe logo isso, Hélio, para a gente poder dar um grande abraço e poder fazer esse trabalho, levar as informações dentro da humildade e do pouco conhecimento que temos e da pouca experiência que temos, mas que a gente possa, de certa forma, contribuir para construir uma sociedade mais justa, igualitária, onde homens e mulheres possam ser respeitados, independente da sua classe social, da sua etnia, da sua religião, que todos nós somos seres humanos e concebidos por Deus no ser maior. Uma boa noite a todos. Espero voltar, né, o mais breve possível, com mais uma live e a gente poder estar conversando com as pessoas. Obrigado e parabéns também pela tua participação. Forte abraço.